Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea. Meu nome é Thiago Pimentel e vocês estão aqui para o pré-jogo de Chelsea Port Vale pela FA Cup, que, para ser bem sincero, não vai ser um pré-jogo, vai ser basicamente um debate aqui sobre toda a situação do Enzo Fernandes, que tivemos desdobramentos bombásticos. Eu gravei, acho que anteontem ou talvez na terça, não lembro, sendo sincero, acho que foi na quarta. Um vídeo a respeito da situação do Enzo Fernandes, da situação do Cucurella também, comentei ali rapidamente, que para mim, já adiantando parte da situação, eu repito o que eu falei na quarta-feira, o problema é o mesmo, gente. Os dois fizeram a mesma coisa. Em essência, em via prática, fizeram a mesma coisa. Porém, o Enzo foi punido e o Cucurella não. A gente vai debater isso aqui. O Leon Rossenio comentou isso na coletiva dele pré-jogo contra o Port Vale, confirmando que o Enzo Fernandes não estará amanhã na FA Cup e também não estará na semana que vem contra o Manchester City pela Premier League, num jogo de suma importância para o Chelsea e para o Manchester City, porém por motivos diferentes, né? Então, cara, eu vou falar primeiro do Enzo, depois eu vou falar do Cucurella e da relação, da comparação, melhor dizendo, entre os dois. O Enzo, ele errou. Ele errou. Gente, assim, qualquer clube do mundo, qualquer torcedor aqui de qualquer clube do mundo, olha para o seu jogador e deixando o seu futuro em aberto, falando sobre morar em Madrid, não sei o que, qualquer um vê isso e tem o direito de ficar irritado. Entendeu? Então isso, por si só, isoladamente, de forma fria, analisando isso, é um erro. É um erro. Porém, eu concordo com o sentimento dele. Eu concordo. E o do Cucurella, que eu repito, o sentimento é o mesmo. A questão é a mesma, são os mesmos problemas. E para mim, eu acho que nós, enquanto torcedores do Chelsea, a gente deveria reconhecer as falas do Enzo e as falas do Cucurella como males necessários para esse clube. É diferente de outros momentos onde, por exemplo, um Lukaku ficou rebolando para a Inter de Milão, onde um Courtois da vida forçou saída para o próprio Real Madrid, onde o Eden Hazard, nosso querido, meu eterno amor Eden Hazard, ficou anos falando sobre o Real Madrid. É diferente. O nosso clube hoje é uma piada institucional. O nosso clube hoje é uma fraude esportiva. E o Enzo Fernandes e o Cucurella, especialmente o Cucurella, estão corretíssimos em cada palavra que foi dita a respeito do clube. Eu assino embaixo de cada palavra que o Enzo e o Cucurella disseram. Mas eu repito, é um erro. É uma coisa que nos dá todo o direito do mundo enquanto torcedor de ficar irritado. E para mim, eu tô num ponto que, sinceramente, tudo bem o Enzo Fernandes ser vendido. Tudo bem. Sabe, ele quer sair? Tudo bem. Deixa ele ir. O Cucurella quer sair? Cucurella seria difícil recusar o Barcelona? Deixa ele ir. Deixa ele ir. Sabe? Porque no fim do dia é isso, gente. Você quer estar no Chelsea? Ótimo. Você não quer? Paciência. Entendeu? Paciência. Existem outros volantes aí, outros meias centrais no futebol. Existem outros laterais esquerdos no futebol. Existem. A questão é, o Chelsea não vai atrás de um jogador do nível adequado para substituir o Enzo Fernandes. Entendeu? Ou se o Cucurella sair, a gente vai olhar pro rato e falar, tá tudo bem. Quando não tá tudo bem. Entendeu? E antes de eu comparar a situação do Enzo e do Cucurella,
eu só queria pontuar uma coisa. Saiu aí ontem ou hoje um jornalista falando que pegou muito mal as declarações do Enzo, compreensivelmente, como eu já falei, e ele citou que o Chelsea na temporada passada, na virada da temporada passada, protegeu o Enzo Fernandes depois de todo aquele escândalo do ônibus da Argentina, né? Toda a situação dos cantos racistas e tudo mais, que o Enzo Fernandes foi lá e gravou uma porra de uma live fazendo isso. E que o Chelsea protegeu ele. Cara, essa é uma atitude que eu acho deplorável. Eu acho errado pra caralho o Enzo Fernandes ter feito aquilo que ele fez na época, e eu acho errado o Chelsea proteger ele. Né? Da mesma forma que, sei lá, o Arsenal protegeu o Partey por todas as coisas aí que o Partey, né, pesquisa. Ou, sei lá, o Benfica agora proteger aquele maluco lá que foi racista contra o Vinícius Júnior, me esqueci o nome dele. Eu não vou. Eu tô com um nome na cabeça, mas eu não vou falar porque eu não quero falar um nome errado. Né? Ou, enfim, você proteger jogadores que, obviamente, estão ali envolvidos com coisas questionáveis, eu acho que é problemático. Eu acho que é problemático. Né? E, cara, francamente, você citar um ano depois, mais de um ano, quer dizer, um ano não, vai fazer um ano, essa situação do ônibus. Gente, isso era para ter sido resolvido à época. Entendeu? Essa questão do ônibus da Argentina, que o Enzo errou, que o Enzo e todo mundo que estava naquele ônibus erraram. Era para ter sido resolvido à época. Entendeu? Você tinha o Fofana, nosso zagueiro, descendo a lenha no Enzo Fernandes nas redes sociais. E o clube não fez nada. Então, agora que o Enzo tá aí falando de sair, deixando o futuro dele em aberto, você trazer isso à tona é conveniente, sabe? Os dois lados estão errados. Os dois lados estão errados. O Chelsea errou de proteger ele, de acobertar o Enzo Fernandes. E o Enzo Fernandes, obviamente, errou. Entendeu? Realisticamente falando, o Enzo Fernandes não deveria ser capitão do Chelsea. Vice-capitão, né? Acaba que ele é capitão muitas vezes, porque o Reece James, coitado, é feito de vidro. Mas não deveria ser o caso. Entendeu? Depois de todo aquele episódio do ônibus, o Enzo Fernandes deveria não ser mais vice-capitão do Chelsea. Mas não aconteceu, né? O Chelsea protegeu ele. E agora você vê jornalistas divulgando essas notícias, relembrando esse caso, obviamente amando do clube, eu acho uma hipocrisia que cabe ser questionada, sabe? Enfim, como eu falei, é melhor para todo mundo se o Enzo Fernandes for vendido. Ele quer sair, o Chelsea quer vender. Não vamos fingir que não, o Chelsea quer vender. É do interesse do clube vender o Enzo Fernandes. Entendeu? Né? O Enzo Fernandes vai sair por uns 80 milhões, 90 milhões. Eu não acho que vai sair por 100, tá? 100 milhões eu acho que é muito difícil. Né? Porque é aquilo. Se o Chelsea não for para a Champions League, 100 milhões de euros no Enzo Fernandes é impossível de alguém pagar. Impossível. O Enzo Fernandes está no Chelsea há 4 anos. Ele está forçando saída. O Chelsea está em dívida. O Chelsea está endividado. O Chelsea pegou 2 empréstimos aí na temporada passada. O Chelsea está endividado. O Chelsea precisa de dinheiro. O Chelsea é um clube que hoje compra para vender. Então é do interesse do Chelsea vender o Enzo Fernandes e eu duvido muito que o Chelsea venda ele, consiga vender ele por 100 milhões, 110 milhões. Duvido. Duvido muito. Entendeu? E é foda, né? É foda. Olha o ponto que a gente chegou aqui, né? Com toda essa situação do nosso elenco. Cara,
Por essas e outras, gente, protesto aí dia 18 ou dia 16, eu não lembro, no jogo contra o United. Crucial, cara, crucial. Puta que pariu, precisa. Mano, esses caras precisam vender o Chelsea, meu Deus do céu, cara. Cara, eu não tenho ânimo pra falar desse clube. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu prefiro fazer qualquer outra coisa na minha vida, sabe? Eu prefiro sair com a minha namorada, eu prefiro ver um filme, eu prefiro ver os episódios aí novos de Demolidor que estão saindo, que são, né, questionáveis. Eu, sei lá, eu prefiro trabalhar, prefiro fazer qualquer merda do que ficar aqui falando desse clube. Qualquer notícia que a gente tenta aqui analisar, tenta comentar sobre esse clube, faz mal pra mim ficar aqui falando dessa porra. Por isso que agora, cara, de 2 semanas pra cá, eu tô upando menos vídeos, eu tô menos ativo, porque, porra, cara, eu venho aqui ficar falando dessa porra pra quê? Qual o ganho que eu tenho com isso? Qual o ganho? Enfim, pra fechar, Cucurella, e aí a gente vai falar bem rapidamente do jogo de fato, né? Porque a gente tem aí informações, temos retornos que vão ser importantes, eu acho. Cara, o Enzo Fernandes foi punido e o Cucurella não. Para mim, o Rossênio disse na coletiva que a situação do Cucurella é outra, que ele tá comprometido, que não sei o quê. O Rossênio conversou com os dois. Ele falou isso e eu acredito que seja o caso mesmo. Ele conversou com o Enzo, conversou com o Cucurella. E aí, considerando a declaração dos dois, por que o Enzo foi punido e o Cucurella não? Na minha visão, na minha interpretação, de duas uma. Ou é porque o Chelsea quer vender o Enzo e o Cucurella não é necessariamente uma prioridade para vender agora. E aí é do interesse do Chelsea vender o Enzo, como eu já falei. Ou o Rossênio conversou com o Enzo e a conversa não foi boa. E aí, com o Cucurella foi. O Cucurella acalmou, o Cucurella sossegou um pouco. E aí talvez, né, o tom, a punição tenha sido diferente. Porque, cara, no fim do dia, o Cucurella, ele foi até pior do que o Enzo Fernandes. Tipo assim, eu enquanto torcedor do Chelsea, ou, de novo, acho que torcedor de qualquer clube do mundo, olhar o que o Cucurella falou e o que o Enzo Fernandes tem falado, eu acho que o Cucurella falou é pior. Tipo assim, o Enzo Fernandes, no fim do dia, ele só falou que gostaria de viver em Madrid. Falou 3 vezes, mas só falou isso. E falou que, sei lá, que nada a ver demitir o Maresca, meio confuso, não sei o quê, deixou o futuro dele em aberto. Só. O Cucurella não, cara. O Cucurella chegou e falou, cara, se viesse uma oferta do Barcelona, rapaz, eu teria que falar com a minha família. Mas se acontecesse, se pintasse essa oportunidade, seria muito difícil recusar. O que você acha pior, cara? E até mesmo em relação à diretoria, ao modelo, à gestão, cara, o Cucurella foi vocal, muito mais ativo do que o Enzo. O Enzo só falou do Maresca. O Cucurella falou de experiência, falou sobre o Maresca, falou de forma mais contundente sobre o Maresca, falou que a gente não tem tempo para implementar as táticas do Rossênio. Então eu repito, por que o Enzo foi barrado e o Cucurella não? Cabe essas duas teorias, né? Da conversa ter sido boa com o Cucurella e com o Enzo não, ou se é do interesse do Chelsea realmente vender o Enzo Fernandes e o Cucurella ainda não é prioridade. Enfim, vamos falar do jogo aqui bem brevemente. O Estevão está de volta, o Gittens está de volta. Quer dizer, acho que o Estevão já estava de volta contra o Everton, né?
Mas eu imagino que o Estevão agora deva estar mais apto para jogar amanhã. O Gittens está de volta, como eu falei. O Cowell ainda não, é cedo, né? Talvez ainda mais algumas semanas, de acordo com o Sênior. E o Reece James ainda também muito cedo. Inclusive sem expectativa para jogar contra o City na semana que vem, o que é assustador. Mas, enfim, vamos falar da escalação, fechar logo aqui. No gol, o Sanches, na minha opinião, acho que vai ser o Sanches. Na lateral direita, eu espero ver o Malo Gusto. Na zaga, é que o Chelsea não tem jogo no meio da semana. Pra mim, é jogo do. Tipo assim, a FA Cup tem que ser a nossa prioridade. Eu falo pra gente não analisar futebol, mas eu sou mulher de bandido. Eu sou mulher de bandido. Eu apanho, mas eu tô aqui falando, né? Eu falo como não tenho ganho aqui, né, falando do Chelsea, mas eu tenho que falar. E aí, tentando falar de futebol, minimamente, a FA Cup tem que ser a prioridade desse clube na temporada. A gente comemora título, a gente não comemora a vaga na Champions. Entendeu? Então, sendo assim, o Chelsea deveria ir com força máxima na minha visão, mas eu acho que não vai ser o caso. Eu acho que a gente vai ver o Tosin amanhã e o Fofana. Na lateral esquerda eu imagino que vai ser o Cucurella, ou talvez o Rato na zaga e o Cucurella na lateral mesmo. Meio campo, Caicedo e Andrei, ou talvez Caicedo e Lavia, não sei. Na ponta direita, eu espero ver o Pedro Neto. Na ponta esquerda, o Garnacho, Palmer de 10 e João Pedro no ataque. Mas, enfim, gente, francamente não tem muito o que analisar, não tem muito que a gente ficar se debruçando. Para mim, eu acho que é muito mais importante a gente analisar o que está acontecendo fora de campo do que dentro do campo, hoje. Hoje. Entendeu? O Chelsea pode ganhar do Port Vale, pode perder pro Port Vale, que a situação é a mesma. Sabe? O problema continua ali e vai continuar ali até esses donos venderem. Mas, de novo, me dando o trabalho de analisar alguma coisa, eu acho que o Chelsea vai ganhar amanhã. Eu acho que vai ser um 2-0. Né? Não vai ser bonito, não vai ser nada plástico, mas eu acho que o Chelsea vai ganhar porque é um time que tá aí mal pra caralho na terceira divisão do futebol inglês. Pelo amor de Deus. Como diria o meu xará Thiago Neves, se não ganhar do Port Vale também, puta que pariu. Pelo amor de Deus. Enfim. É isso, gente. Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o que vocês acham de toda essa situação do Enzo Fernandes e do Cucurella, do time como um todo. E até amanhã, com o pós-jogo, os 5 motivos da nossa partida entre Chelsea e Port Vale. Um abraço e tchau.